Hoje é um dia que é pra se esquecer. Tomar 3-0 do pior ataque do Campeonato Brasileiro, um time que estava 6 partidas sem vencer, vai, joga com o Flamengo, vence o Flamengo e ainda quase arma uma goleada pra cima do Flamengo. Uma vergonha o que o Flamengo fez hoje em campo, hein? O Flamengo, toda a data FIFA, passa essa vergonha. Inacreditável, meus amigos. Toda a data FIFA. O Flamengo vai, separa o tempo pra treinar, treina. Inclusive, hoje tem treinador novo, Leonardo Jardim. Treina, perde. 3-0 e poderia ter sido mais, hein? Poderia ter sido mais. Teve gol anulado do Bragantino, que seria o 4º gol. Poderia ter sido mais. O Flamengo passou vergonha contra o Bragantino. Cara, como pode isso acontecer com o Flamengo? Como pode isso acontecer com o Flamengo? Um time que era para estar brigando lá na parte de cima, na tabela do Campeonato Brasileiro. Quase 8 pontos de distância agora para o Palmeiras, que inclusive venceu a partida hoje contra o Grêmio. Inaceitável, na minha opinião. Ó, faz o seguinte, vai nos comentários, escreve aí, porque eu acho que ninguém acertou o palpite de hoje. Eu acho que ninguém acertou esse palpite e imaginaria que o Flamengo perderia de 3-0 pro Bragantino. Escreve aí nos comentários a sua análise, a sua opinião. Vamos lá pro vídeo de hoje, créditos, canal ESPN Brasil. Até porque mudou o treinador, não tinha perdido ainda, né? Tudo bem, tem uma parada, você não vai perder a confiança na data FIFA, né? Porque você parou de jogar, né, Mari? Hoje deu tudo errado mesmo. Acho que a explicação do Léo Jardim foi bem clara, né? Foi perfeito, de ponto a ponto. Assim, eu acho que quando ele fala sobre confiança, me dá a impressão de uma confiança que foi se perdendo ao longo do jogo, tá? Tá, nos momentos não necessariamente que é o momento do time, assim, não acredito que seja isso, até porque foi a primeira derrota do Leonardo Jardim, assim, esses jogadores, eles já apresentaram algo muito melhor, né? Sim. Até nessa questão da confiança, me parece ser mesmo uma coisa pontual ali, de um adversário que não se importou, de um adversário que imprimiu o ritmo do jogo que ele quis, que percebeu ali, né, que aquilo que ele falou, uma equipe estática, cada um, de fato, quase que guardando a sua posição, assim, sabe? Os zagueiros, eles não se movimentavam, os laterais também não, eles erravam tudo, e o Bragantino foi crescendo essa intensidade, principalmente nos duelos. A gente vê, é um golaço do Pita, mas o passe que sai lá de trás do Juninho Capixaba é de uma liberdade impressionante, assim. Não tem a pressão nele, depois Ayrton Lucas e Vitão erram em cima do Pita, a zaga foi mal, os laterais foram mal, os meio de campo, ataque, então assim, de fato nada funcionou. E aí eu acho que quando se apresenta dessa maneira tão coletiva, é que foi um dia que de fato as ideias elas não encaixaram, o jogo foi perdendo ali o controle dos próprios jogadores, e aí de fato eu acho que tem essa parte da confiança, pros dois lados, porque o Bragantino também cresce nisso. Sim. O Bragantino também percebe e ele vai construindo esse resultado. Então foi um Flamengo que não assustou em nenhum momento contra um Red Bull Bragantino que estava pressionado, que estava perto da zona de rebaixamento, que precisava do resultado e dentro de casa conseguiu mais uma vez impor o seu ritmo contra o Flamengo. Bernardo, ficando só um pouquinho assim na parte defensiva, né, só setorizando assim, a gente fala do elenco do Flamengo que é muito grande, o Calçade cansa de dizer que se a gente falar que o problema é que faltou uma peça ou outra, aí cai por terra a nossa teoria de que é o melhor elenco da América do Sul. Porém, se a gente olhar na parte da defesa, hoje faltou Léo Pereira, hoje não teve Alexandro. Hoje, por exemplo, Danilo nem é titular, mas acabou entrando depois, mas acabou fazendo falta também. Eu senti bem desorganizado ali, agora eu estou setorizando. Defensivamente, o time muito espaçado, batendo cabeça, o Vitão numa noite assim terrível, não é nem para queimar o rapaz, mas muito mal também. Me parece que foi um setor onde o Flamengo sentiu mais ali a ausência de algumas peças, como o Léo Pereira, por exemplo. Hein? Foi o 6º jogo do Leonardo Jardim, nos outros 5 tinha tomado um gol. E exatamente. E o sistema de marcação, não a linha de defesa. Isso. Era, para mim, o grande passo à frente que a equipe tinha dado em relação ao que fazia com o Felipe Luiz, quando o time começou muito mal defensivamente. E ano passado, quando o Flamengo conquista os títulos, para mim a principal virtude do Flamengo era a força de marcação. Hoje tem Flamengo. Principalmente uma marcação alta, muito física, executada constantemente e uma jogada aérea muito forte. A mesma que decidiu a Libertadores pro Flamengo. Perfeito. Contra um time que tem jogada aérea muito forte, que é o Palmeiras do Abel. Hoje, eu não consigo olhar para as mudanças e botar a responsabilidade nelas na atuação irreconhecível do Flamengo. Eu acho que o time competiu pouco. Eu concordo muito com a Mari quando ela fala que a equipe foi perdendo a confiança ao longo do jogo. O meio-campo, escalado com o time
com toda a lógica. Sim. Com toda a lógica. Tem Pulgar, tem Jorginho, pô. O Paquetá, que claro. pode fazer a marcação alta, que é um jogador que tem construção, que é um terceiro volante também, um terceiro jogador no meio, com 2 caras de lado de campo que cooperam na marcação. O Samuel Lino jogou com o Simeone. Tá? O Luiz Araújo coopera na marcação e o Pedro na frente. E a marcação não funcionou. Avançada, a marcação não funcionou. Defensiva, o Flamengo jogou numa rotação muito abaixo. Isso pra mim tem muito a ver com alguma coisa, assim, não é uma questão tática só, porque o time estava, em tese, bem preparado para fazer as ideias do técnico. Eu acho que tem muito a ver com o dia que o time, por algum motivo, e isso é uma coisa do futebol, e que o treinador tem que ficar atento, competiu menos do que devia, como se as coisas fossem acontecer naturalmente, porque estava enfrentando uma equipe inferior. E aí pegou um Bragantino também inspirado, porque o Gabriel não vai acertar sempre esse chute, porque o gol do Pita foi um golaço também, numa jogada em que o Flamengo deu mais espaço do que devia. E o Flamengo foi, como disse a Mari, perdendo a confiança, perdendo a mão do jogo. E isso culmina, para mim, na bobagem que faz o Pulgar. Numa expulsão completamente desnecessária, num jogo que era difícil para o Flamengo, mas que ainda podia ser... Era reversível ainda. É difícil, eu acho que não viraria. Mas com 11 dá para pensar, com 10 ficou impossível, ou seja, não tem o que elogiar o Flamengo hoje. Não, e não dá para olhar salvou. só para o Emerson Royal, que não fez um grande jogo, para o Heitor Lucas, que teve problemas defensivos, ou para o Vitão, que não foi bem. Paquetá, que já é substituído no intervalo. Porque eu acho que eles ficaram vulneráveis também por aquilo que os jogadores à frente deles não fizeram, Calçado. O Calça, só para aproveitar a imagem que está aí, né, da expulsão do Pulgar. Gente, tem 450 mil câmeras no estádio. Que não existe, tudo, gente. Não tem nada. Ó. Ele Não não olha da bola, não tá nem aí, olha lá. Ele vai de novo, ele vai de novo. E ele vai embaixo também, Ele né? não olha para a bola, tá? Ele só vai no adversário. Então, assim, é incrível. As arbitragens continuam ruins. Continuam o VAR. Apoiadas no VAR, né? Todas. Totalmente debruçadas no VAR. Debruçadas no VAR. A coisa tá feia, hein? A coisa tá muito feia. Tanto que a saída é botar o VAR para trabalhar, para tentar limpar as arbitragens. Mas tá um horror. Só para fazer um registro, ontem foi um horror, hoje também. Nos 2 jogos não foram legais. O Pulgar tem uma disputa e depois ele não olha para a bola. Ele tá nem aí para a bola e ele enfia o braço. 1, 2, 3. Não há o que discutir ali. Espero que o povo tenha bom senso. Claro. É o Flamengo olhando para dentro, não para fora. E conversa com o Pulgar. E hoje, o Leonardo Jardim foi com uma formação com Luiz Araújo, com o Lino, o Pedro. Cara, um 4-3-3 ali. Se quiser ver um 4-2-1, pode também. Mas o meio de campo com o Pulgar, Jorginho e o Paquetá, com 2 caras pelos lados do campo e o Pedro. Meio que Olha os nomes que a gente está falando aqui, pô. O Leonardo Jardim, né, até brinquei, enquanto ele falava, eu brinquei aqui com eles, eu disse, a gente pode encerrar o programa. Porque o treinador leitura contou perfeita. Tudo. Temperatura do time baixa, uma moleza, nem aí. E o Bragantino, incrível. A gente tem, não é só o Flamengo que perdeu. Claro. É que a gente olha para a potência que é o Flamengo e o Flamengo não teve a menor resistência diante do Bragantino, que nos últimos 10 jogos é a segunda vitória. Sim. O Bragantino estava 6 partidas sem vencer. Ele não estava se sustentando em casa, perdeu pro São Paulo em casa, perdeu pro Botafogo em casa, não estava brigando contra o rebaixamento. O Bragantino foi mesmo para um jogo derradeiro, porque senão as coisas iam ficar bem difíceis, ganha jogando em casa, poderia ter colocado 4, 5, poderia. E aí ia ficar pior. Sabe por quê? Tem uma coisa no jogo que ficou muito clara, a questão da apatia do Flamengo, do espaço que o Flamengo estava dando. O Bragantino fez 1, fez 2, fez 3, e a impressão que dava é que os caras falavam, dá pra fazer mais aqui. Dá. E o Bragantino foi. Não é nem aquele time que, o Bragantino estava ali perto da zona do rebaixamento, que olha, tá jogando com o Flamengo, fez 1-0, falou, opa, estamos ganhando do Flamengo, vamos dar uma administrada aqui, 2. Mas aí vem o Pulgar. Ele viu que dava. Aí vem o Pulgar e facilita. Exatamente. Nessa hora, você tá com um a aí menos. O Pulgar ajuda dessa força, o time do Bragantino fala, vamos embora, vamos lá, cabe mais. Que pra mim pega muito, eu concordo com você, Calçado, sobre essa baixa rotação do Flamengo. Tem um negócio sonoro. O Palmeiras está disputando o título do Campeonato Brasileiro. Sim. Não agora. Desde a primeira rodada. Jogos que o Palmeiras fez não tão bons, o Palmeiras conseguiu pontuação. O Palmeiras joga, por exemplo, contra o São Paulo no Morumbi. Começou o jogo bem, pressionando, quero ser campeão, controlou o jogo. Clássico fora de casa. A impressão que passa, que passou hoje especificamente, só hoje,
dos jogadores do Flamengo, não é do técnico, é dos jogadores. Porque aqui tudo se bota na conta do técnico. O técnico muitas vezes tem responsabilidade. A gente precisa aqui, como jornalistas, entender quando é do técnico, quando é dos jogadores, quando é de ambos e os percentuais ou proporções de responsabilidade. Hoje, para mim, 100% nos jogadores. Porque a impressão é que a impressão que eles passaram hoje é que jogando assim, por inércia, naturalmente o Flamengo vai ganhar o Campeonato Brasileiro. Não vai. O Flamengo precisa competir, a primeira coisa. Com esse dinamismo que a gente vê hoje. Porque a gente pode olhar, a gente gosta de olhar para a parte, o que aconteceu, o que deu certo, o que deu errado, parte tática, as combinações. Pô, o Paquetá foi bem, se entendeu com o Jorginho e Samuel Lino. A questão é que a maneira como o Flamengo encara o jogo não te permite chegar nesse ponto. Isso. De observar... Discutir questões táticas. Não te permite. Nem o treinador, né? Montou errado aqui, não deveria ter pensado nisso. Você nem chega. Não foi inquestionável. Tanto que o Leonardo já disse, só fala disso. Ele fala, precisamos competir, aquele time assim, tal. Isso, o engraçado, né? Parece um pouco da fala do... Tudo bem, com muitos problemas. A fala do... Quem que falou isso ontem? Dorival Júnior. Dorival. Ele falou... É parecido. Competir, entrega, dedicação, tal. Gente, o Flamengo não tem 1/10 dos problemas que tem o Corinthians. Você falou sobre declaração. Não tem. Você falou sobre declaração. Acabou de chegar uma declaração do Danilo na saída de campo. Então ele talvez tenha se referido a isso. Vamos dar uma olhada? Vamos dar uma olhada? Bora. Vamos ver o que o Danilo falou na saída do gramado hoje. Não tá em aspas aí, ó. Danilo, vergonha hoje. O que a gente fez em campo hoje é algo que não pode acontecer com a camisa do Flamengo e pela história individual de cada um. A gente tem que fazer um exame de consciência nesse momento. Já foram alguns nessa temporada, tá dado o recado, hein? Que cada um assuma a sua responsabilidade. Hoje é um capítulo da história do Flamengo que eu não me orgulho de passar. E viu 75... Contundente, hein, meu? Contundente. Viu 75 minutos do jogo do banco de reservas, que é o lugar Sim. É por isso que ele é o primeiro da lista do Carleto. É isso. Cara, Carleto que é isso, que é um cara assim... cara, perfeito. Tá perfeito, é isso aí. Perfeito. Porque quando dele, é do Leonardo Jardim. Cara, acabou aí o jogo. Assim, a vontade que eu tenho é de rever o jogo. E eu só não vou fazer isso porque eu acho que não vai acontecer de novo, para tentar identificar, e eu não quero falar, quais jogadores eu tenho a impressão que não se comprometeram com o jogo como o jogo exigia. Porque é óbvio que não são os 11 jogadores que entraram, os jogadores que entraram. Isso é uma coisa que quando 1, 2, 3, 4, 5 não fazem, e não há reação, contamina os demais. Esse lançamento, assim, você pega o Léo Ortiz e o Vitão, dá uma olhada. O Vitão, nossa, é impossível tomar, ainda mais, e o Pita, né? O Sacha não está no jogo. O Pita é esse centroavante de profundidade, de contato, de força. Faz um golaço. Mas é uma zaga assim que está num sono, né, para uma bola longa. E podia fazer uma pressãozinha lá na frente ela também, não está no meio de campo. Ela está até mais baixa. Quer dizer, assim, é um descontrole total dali. Esse lance do gol do Gabriel é impressionante, né? Porque todo mundo defendendo a área ali. Só que é uma jogada ensaiada que você tem tempo de se posicionar para uma finalização, para sair da área. Eles não acreditaram na finalização. Não, mas não só pela finalização, porque assim, não é um escanteio cobrado direto para você ter todo mundo ali. É um escanteio cobrado curto. Sim. Que faz essa bola chegar à entrada da área, que poderia ter acontecido um passe. Rápido, né? Mas o Flamengo ele está exatamente parado, olhando o Bragantino criar essa oportunidade. Aí foi um erro que eu duvido, o Leonardo Jardim jamais permitiria isso, né? Que é você deixar a entrada da área livre. No escanteio curto, qual é o objetivo? Você cobra ele para trás. Embaixo também, ó, né? Joelho. A defesa, naturalmente as defesas saem, se distanciam do goleiro e a bola volta nas costas do defensor que saiu. E a bola veio para o meio de campo. Ficou todo mundo dentro da área esperando. Tem alguém sempre para proteger a entrada da área. Um treinador jamais deixaria isso. E aí o Pulgar... E assim, não foi uma rodada boa para os volantes. Para concluir ontem também teve um péssimo exemplo. Para tirar de fato a responsabilidade do Leonardo Jardim, porque ele volta do intervalo já pensando nessas mudanças ofensivas, porque ele tira o Paquetá, ele coloca a Cebolinha, ele tira Luiz Araújo e coloca... Deixa eu ver aqui quem que ele coloca para não errar. Ele colocou...
Porque ele coloca os Ele dois... coloca Carrascal Isso, Carrascal. exatamente, o Carrascal. e morre com o Plata no banco. Exatamente, Aquele morre com o problema. Plata no banco, 3 minutos depois o Pulgar é expulso. Então, assim, Eles têm você tira um problema com o jogador de meio Plata de pra campo... resolver. Exato, tem, com De certeza. ambiente, de certeza. comportamento. Eles estão apostando um pouco na Copa do Mundo, né? Porque o Plata vai para a Copa. Negociar. Eles não querem E- pensar nisso agora para não perder, né? Exatamente. Eles estão apostando que o Plata, de repente, faça uma boa Copa ali pelo Equador e tudo e possa... Lembra que a janela internacional está fechada, teria que negociar ir para o Brasil. Exatamente. E não entendeu? é interessante o Flamengo. Nem Ex- financeiramente, nem reforçar alguém. Que é um bom jogador. Perfeito, sim. isso. É bom jogador. É bom jogador. É bom jogador. Não finaliza bem, mas é bom jogador. Mas é bom jogador, mas teve seus problemas uma ali coisa e o Flamengo também não comportamental quer. que acaba- E aí, pro Leonardo Jardim, isso pegou fortemente. né? Muito. Pegou fortemente. É outro tipo de administração ali, diferente do Felipe Sabe Luiz. uma coisa, William? Ele estava na entrevista, ele muito claro. Ele não esperava esse nível de jogo de baixa intensidade. Não, ele deve estar louco E tá da vida. surpreso. E Ele deve tá assimilando louco da vida. que não haveria nada que ele pudesse fazer. E não Da deve estar parte entendendo dele. exatamente o porquê disso É, agora. sabe assim, da minha é parte, difícil. eu não Chegou há consegui pouco fazer tempo. nada. Não tem tanto convívio com os jogadores. Então, mas aí a gente vai ter Tem o que mesmo fazer- no Flamengo aí, ainda. aí a gente vai ter que pegar, na sequência, aí a gente já vai mudar o assunto, vamos falar de Neymar no Santos rapidinho. Vai ter que pegar o Flamengo, colocar num divã, porque assim, É isso. esse tipo de atuação, ela não é uma coisa que, aconteceu hoje com... Não, com o Leonardo esta Jardim é a primeira temporada vez, já apareceu. mas já aconteceu outras vezes nessa temporada, com o Felipe Luiz, por exemplo. Danilo falou isso. Exatamente. É algo que o Leonardo Jogos que Jardim os caras parecem não tão conseguiu desconectados. consertar. Exatamente. Então, assim, não é uma primeira vez. Isso acontece com esse elenco. Então, assim, é estranho. É estranho. É um elenco que Bom, já perdeu os 2 títulos, né? Só de uma Recopa, frase Supercopa. clássica que vale para qualquer esporte, que os atletas falam. Chegar ao topo é difícil, se manter mais. Exatamente. O Mais Flamengo não pode se acomodar com Perfeito. o épico tetracampeonato da Libertadores e o Campeonato Brasileiro do ano passado. E vem Perfeito. fase de grupos de Libertadores, começa semana que vem. Lá na Flamengo, altitude. historicamente, mesmo com os títulos recentes, sempre sofre na O time fase de fraco grupos. vai enfrentar o Flamengo, mas é lá na altitude. Não é fácil, não é fácil. Bom, a gente tá falando aqui do Flamengo, vamos para o... Tá aí, nação, a imprensa esportiva falando da partida de hoje. Cara, é inaceitável. Pra mim é inexplicável o que aconteceu hoje com o Flamengo. Cara, inexplicável. Não tem o que dizer, porque como que pode o Flamengo perder dessa maneira pro Red Bull Bragantino, cara? Não tô desmerecendo o Red Bull Bragantino, não, mas a análise, se você analisar bem, olha só, o Red Bull Bragantino vem de 6 partidas sem vencer. Sem vencer. Pior ataque do campeonato até o momento que jogou com o Flamengo. O Flamengo teve todos esses dias para poder treinar, se preparar para essa partida. E aí, durante a data FIFA, o que ficaram fazendo? Porque entraram dormindo dentro de campo. Dormindo, não jogaram nada. Se você viu ali alguém jogar, eu não vi o Flamengo jogar nessa partida. E aí o Flamengo me pede 3 pontos importantíssimos, tá bom. Poderia dizer assim, mas é difícil jogar em Bragança Paulista com o Bragantino. Tá bom, mas que levasse o empate. Pelo menos tem que pontuar fora de casa. O time que quer ser campeão tem que pontuar fora de casa. Se não pontuar fora de casa, se complica e não consegue vencer o Brasileirão. Simples assim. Aí você vê o time do Palmeiras, que está trabalhando de uma forma mais contundente, vencendo as suas partidas dentro de casa, pontuando fora de casa. Nesse momento, o Palmeiras está com 22 pontos no Campeonato Brasileiro, enquanto o Flamengo tem 14. 14 pontos. Vamos dar uma olhada como que tá a tabela do Campeonato Brasileiro. Olha só como que tá a tabela do Brasileirão. O Palmeiras, nesse momento, na liderança com 22 pontos. O Fluminense na segunda com 19. O Bahia na terceira com 17. O São Paulo na quarta com 17. O Atlético Paranaense na quinta com 16. E o Flamengo já saiu já do G4. Tá na sexta colocação com 14 pontos. Curitiba na sétima com 14. Vasco na oitava colocação com 12. Aí tem o Atlético Mineiro que venceu hoje a Chapecoense por 4-0. Na nona colocação com 11. Na décima o Grêmio com 11. Na 11ª o Bragantino com 11. 12ª Vitória com 10. 13º o Santos com 10. Inclusive o Flamengo pega o Santos na próxima rodada. 14º o Corinthians com 10. 15º o Bragantino com 9. 16º o Internacional com 9. 17º o Cruzeiro com 7. 18ª Chapecoense com 7. 19º o Mirassol com 6. E o Remo na última colocação com 6 pontos. Cara, mas é inaceitável isso aí. Inaceitável.
Olha aqui a sequência do Bragantino. O Bragantino estava a 6 partidas sem vencer. 6 sem vencer. E aí vai e vence o Flamengo dessa maneira. Inaceitável, nação. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, deixa o like, se inscreva no canal. Comenta aí embaixo o que você achou, o que o Flamengo precisa fazer para melhorar. Quem tem que ser chamado a atenção, escreve aí nos comentários, deixa o seu like, se inscreva no canal e fica ligado que assim que a gente tiver mais informações do Flamengo, vamos trazendo para vocês. A gente se vê no próximo.